vou até aproveitar para trazer uma pergunta. O Relógio, por favor, coloca aí na tela, que a gente até separou aí, uma pergunta, que era falando sobre isso, do Léo Barros. Ó. Vocês acham que o Marquinhos Santos cai antes de quarta, depois de ser eliminado pelo São Paulo, ou só depois do Clássico? E aí, Léo, você acha que a situação dele já fica alarmante a ponto de cair se por acaso for derrotado? E quando a gente coloca aqui derrotado, vai lá, por 1 gol de diferença para o São Paulo, assim, nada muito exorbitante. Porque, claro, se perder por 2 ou 3 jogando mal, aí eu até acho que é capaz de ser demitido. E aí qualquer coisa você pode até falar sobre. Ou, no caso, você acha que vai ficar para a próxima semana, que aí é exatamente que define se o Ceará passa ou não pelo São Paulo, ou como o Léo Barros está colocando aí, ou só no Clássico que poderia ter essa possível demissão, isso imaginando que ele consiga, quem sabe, aqui tem vários cenários, né? Digamos que ele consegue a classificação contra o São Paulo e perde o Clássico, por exemplo. Eu acho difícil isso acontecer, né? Dele garantir a classificação para a semifinal, perder o Clássico e for mandado embora. Eu estava acompanhando hoje o chat aqui e o Léo Barros estava trazendo vários questionamentos bem interessantes. E esse foi um deles, eu estava até separando aqui para responder. Eu acho que para cair para quarta-feira chance mínima, sim. Seria uma coisa ao ponto de achar um treinador disponível, interessante e um achado, assim. Ser demitido antes do segundo jogo da decisão da Sul-Americana, só em caso de uma goleada no primeiro jogo, sim. Eu acho muito difícil. Agora, uma eliminação normal contra o São Paulo, assim, 2-0 do Morumbi, 1-1 aqui, eu acho que ele cai antes do Clássico. A pressão já está muito grande. E como eu disse, assim, a diretoria hoje está assumindo a responsabilidade e cada vez essa responsabilidade está ficando maior que a do Marquinhos. Assim, ele claramente, qualquer torcedor médio consegue analisar que ele não tem capacidade de gerenciar esse elenco. E hoje o elenco do Ceará é muito questionado pelo torcedor, mas hoje a gente verifica que, assim, dentro da média do torcedor, está todo mundo entendendo que esse elenco é muito qualificado. Esse elenco tem muitas variações, muitas peças diferentes. Precisaria de outras peças? Precisaria. Mas está longe de ser um elenco sem opções, está longe de ser um elenco cru, ruim. Pelo contrário. E a gente hoje estava citando no estádio, estava citando um exemplo. O Dorival, se eu não me engano, o mínimo de desfalques que o Dorival teve foram 9 jogadores. Assim, chegou a 13 jogadores. E o Dorival fazia o time jogar bola. Com Vina improvisado de falso 9, sem 2 dos 3 volantes. E assim, ele conseguia, cara, com o Yuri Castilho improvisado, e ele conseguia tirar futebol desse clube, desse mesmo elenco não, de um elenco mais fragilizado ainda. Aí você imagina se a gente tem hoje um treinador com capacidade, com essas peças que estão chegando, e já chegaram ajudando muito, dando expectativas ao torcedor. E a gente até brinquei hoje, que eu falei assim, cara, não queria nem um treinador excelente. Eu acho que o Zé Ricardo hoje faria o Ceará jogar bola. O Barroca faria o Ceará jogar bola. O Mancini ganhava de 5-4 no jogo, no outro jogo perdia de 4-3, assim. Não precisava ser um grande treinador para fazer esse time do Ceará hoje jogar, assim. É impressionante, assim, como fazer uma melhor leitura, né, Léo? Assim, às vezes ele não está olhando o que acontece em campo, né? E o time tem tantas variações de peça, e o time que o Dorival deixou tão ajustado, que não precisa ser um gênio, assim. Basta ser um cara que terça-feira liga a televisão no pay-per-view e assiste uma série Bzinha, assim, entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Assim, é o conhecimento básico. Assim, você vê torcedores do lado, assim, aquele torcedor que vai para o futebol por farra, que não é aquele cara que fica estudando modelo tático e usa o tatiquês. Não, torcedor mesmo que está ali tomando a cervejinha dele. E o cara consegue identificar. Ele consegue. Tu tá vendo, cara, o espaço que existe entre os volantes e a zaga, tem um buraco. Foi ali que o Palmeiras entrou. Isso é básico, pô. De um profissional de futebol não conseguir analisar isso. Por isso que a gente fala, assim, é muito triste ver um elenco com tanta variação, com tanta vontade, com tanta qualidade, comparando a prateleira que o Ceará ocupa no futebol, e está sendo desperdiçado há quase 2 meses com um treinador que não consegue ler o básico, cara. E como eu digo, cada vez mais essa conta fica na mão da diretoria. Porque é uma mudança básica, é uma mudança simples. É uma mudança simples de treinador que claramente a gente está vendo que não é nem aquele treinador que não vai para frente, ele está botando o elenco para trás.
E isso claramente está incomodando. Assim. Ele conseguiu apagar o futebol do melhor jogador da temporada, que era o Mendonça. Ele acabou com o futebol do Mendonça. Assim, por uma falta de ajuste, por uma falta de compreensão. E o Mendonça está completamente incomodado com isso. E a gente vê isso em campo. Não, e aí eu acho que é um ponto que, para mim, até a expulsão do Richardson, ela entra muito nisso também, sabe? A maneira como o Richardson tem que fazer aquele tipo de falta é o erro do sistema defensivo. Por isso que eu estava citando o caso do primeiro tempo. O Dudu estava livre, pô. O Dudu ia fazer o terceiro gol ali. Aí o jogador, o Richardson, teve que fazer uma falta de chance clara, que poderia acontecer ali, né? Para acabar sendo expulso. Então, assim, na verdade, um jogador do potencial do Richardson, ele teve que abrir mão de tomar um gol, porque o sistema do Ceará estava simplesmente aberto, né? O Dudu jogou como quis. E aí trazer um pouco o Iago também para esse debate. Só colocar uma coisinha, Minhoca. E tudo isso em uma arma que o Ceará conhece muito bem, que é a bola longa para o ponta que está espetado. Porque, assim, o que o Dudu fez hoje, durante a partida contra o Ceará, a gente cansou de ver o Mendonça fazer durante os jogos do Ceará, mas o Marquinhos matou, né? A gestão do Dorival Júnior. E o Marquinhos matou isso aí. Pois é, então, assim, para mim me parece muito grave esses problemas que é isso, né? Às vezes, né, essa coisa que a gente fala muito o abafa que o Ceará está conseguindo colocar em campo, mas você não vê a organização, cara, entendeu? É isso que eu acho que eu falei isso aqui da outra vez. Para fazer o que o Marquinhos está fazendo, me dá 10% do salário do Marquinhos. Eu faço exatamente a mesma coisa. Eu boto o Vina central. Hoje, aliás, ele até tirou o Vina centralizado. Eu assinaria com você amanhã. Eu não tinha nem medo que você faria esse time jogar futebol mais que o Marquinhos Santos, não tem nem dúvida. Porque, Léo, eu acho que é muito grave quando você vê assim, problemas que não evoluem, assim, sabe? Você vê um time perdido em campo. Então, isso é uma coisa que entra na base do desespero.